Deus, eu não tenho. Uhum. Pela complexidade. Juízes capítulo 11. Certo. Juízes capítulo 11. Os amigos estão acompanhando, eu vou ler só algumas partes, tá bom? Eu estou aqui com a Bíblia aberta e vou ler essa passagem. Juízes capítulo 11. A nossa temática é sobre o cristão e o sofrimento. E houve sofrimentos no Antigo Testamento, sem dúvida. Juízes capítulo 11, eu vou ler o versículo 30 e 31, tá bom? Vou ler aqui a passagem, para os irmãos se situarem. 30 e 31 de Juízes. Vamos lá. Diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Está no versículo 31. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho, nem filha. 35. E aconteceu que quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, porque abri minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Último versículo, 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual ele cumpriu o voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel. Deus aceitou o sacrifício humano de Jefté? Deus aceitou a filha como um holocausto, o voto de Jefté, professor? Isso é um texto bem conflitante, né? Primeiro eu queria aqui cumprimentar Carlos Galante, a paz, graça e paz, irmão, muito bom estar aqui falando contigo. Entrou uma aluna que foi minha aluna lá em Brasília também, pastor Arthur, que é a Cíntia. Tenho muito amor pela Cíntia, vi o crescimento da Cíntia, foi minha aluna lá no Seminário Bethel Brasileiro em Brasília. E é tão bom esses momentos, né, que a gente pode fazer essa interação, ver aí o pessoal entrando. Teve alguém que fez uma pergunta aí, depois veja, dá uma olhada, né? Thalita diz: Gilmara, diante dos sofrimentos, por que surgem tantas distorções da palavra de Deus? Pronto, vamos responder, Thalita. Essa é uma pergunta muito boa. Vamos aqui para o texto de Jefté, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Primeira questão é a gente entender, por exemplo, em que momento o livro de Juízes está se passando. Eu acho que a gente precisa entender que circunstâncias morais são essas, que momento difícil é esse da nação de Israel. Tinha passado a liderança de Josué e a liderança dos anciãos, e esse é o momento em que Deus vai levantar uma nova liderança, é a liderança dos regentes, né? São homens, na verdade, só há uma mulher nessa galeria, que é Débora, e são homens, na verdade, que são levantados de forma local, Deus levanta local, então esses juízes, eles não têm um governo total sobre a nação de Israel. Aliás, as tribos estão vivendo um momento de muita divisão, e várias vezes o texto de Juízes vai nos dizer assim: cada um fazia segundo o seu coração, segundo o que bem entendia, né, parafraseando. Então é um momento de desvio da lei de Deus. É um momento em que o povo não tem uma vida centrada nos padrões de Deus. E por causa disso, né, o pessoal está vivendo numa realidade cíclica, onde eles desobedecem a Deus, Deus envia um dos povos para punir o seu povo, o povo clama ao Senhor, Deus levanta um juiz, enquanto o juiz liberta, enquanto o juiz vive, aí o povo, na verdade, vive em obediência a Deus. Então, a gente precisa entender que tipo de realidade moral o povo está vivendo. Uma realidade de desvio de Deus, desvio espiritual de Deus, desvio moral, né, da santidade, porque o desvio espiritual, o desvio de Deus, naturalmente trazia o desvio moral também. Envolvimento com outros deuses, né, então, assim, era um desvio total de Deus e da sua santidade, da sua lei. Então, é nessas circunstâncias que o povo está sendo afetado por muitas realidades em sua volta. E, particularmente, quando eu olho para esse texto aqui de Jefté, eu entendo, na verdade,
a um homem afetado pela ideia religiosa de sua época em sua volta das outras nações. Como, por exemplo, os amonitas que sacrificavam seus filhos, né? Então a gente tem essa realidade em outras nações. E eu entendo, então, que de alguma forma as concepções religiosas estão sendo afetadas e o texto nos deixa claro em várias passagens em que as concepções religiosas elas foram afetadas por isso. Os juízes, eles não eram tão, por mais que eles sejam levantados por Deus, eles não eram moralmente perfeitos. E eles também não eram o primeiro exemplo de cumprimento da lei de Deus. Você vai ver, por exemplo, o caso de Sansão, que casa com uma mulher estrangeira, o mesmo jeito o caso de Gideão. Então, a primeira coisa é a gente analisar a atitude de Jefté à luz de toda essa influência. Então, a gente pode entender que alguém está sendo influenciado pela realidade da época e ele faz um voto a Deus e ele faz um voto precipitado. Primeiro, o texto não diz o que a gente tem aqui. A gente tem um texto descritivo, em que o propósito é mostrar o que aconteceu e não se Deus aprovou ou não. Porque a grande questão é que a gente sempre olha para o texto bíblico achando que Deus está aprovando, que aquilo é o que Deus está mandando a gente fazer. Não. O texto, às vezes, ele simplesmente se preocupa em mostrar a narrativa, em dizer o que aconteceu, sem emitir um juízo de valor. O juízo de valor vem pelos padrões de Deus. Então, o que a gente tem aqui no texto? A gente tem uma narrativa sendo exposta, mas o texto não está dizendo se foi certo ou se foi errado. Só que à luz de outras proibições, do caráter da lei, nós podemos entender que a atitude dele foi errada. E certamente influenciada pelas realidades religiosas de sua época, como eu falei, como era natural isso acontecer nessa época. O que não deixava de acontecer com os juízes que Deus levantava. Então, muitos juízes eram afetados pelo esse desvio também da lei de Deus. Eles não eram, por mais que Deus levantasse, muitas vezes eles não eram a grande referência moral, né? Infelizmente. Então, o que você vê é isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, é que Jefté, ele tendo uma batalha contra os amonitas, ele faz um voto precipitado diante de Deus, e Deus dá, então, a vitória, né? Deus levanta Jefté, Deus iria dar a vitória, mas Deus não está pedindo isso dele, ele que faz. Ele, imprudentemente, faz esse voto, e aí, assim, ele vai cumprir esse voto. Agora, no cumprimento, há duas posições aqui. Há quem diga que, de fato, ele sacrificou a filha dele, por isso ela foi com as moças, né? Chorar sua virgindade. Chorar sua virgindade e tudo mais, né? Viver aqueles últimos momentos. Então, ele, de fato, executou. Se ele executou o sacrifício, Deus não aceitou. Isso foi algo que ele fez e ele resolveu ir até o fim, né, numa atitude imprudente dele. Mas Deus não interfere aqui e Deus não está mostrando o seu aval. Em nenhum momento o texto está mostrando que Deus, de fato, deu aprovação. E à luz da lei moral de Deus, a gente poderia concluir que Deus não aprovou. Entendeu? Então é um texto narrativo e não um texto descritivo. Outra questão é que alguns interpretam que ela simplesmente não casou, que ela ficou virgem para o resto da vida, né? Isso então teria sido o sacrifício. Particularmente, eu já acredito na primeira posição, que ela de fato foi sacrificada, mas por um erro de Jefté, uma imprudência, e não que Deus tenha aceito, mas ele influenciado pelo paganismo de sua época, por outras perspectivas religiosas do seu tempo, ele faz isso precipitadamente e vai até o fim, infelizmente. Obrigado, Tijumara.